Queremos orar, Senhor Deus, porque aqui temos duas gerações que o Senhor levantou e assim precisa ser a vida da igreja. O pai ensinando o filho e o filho ensinando ao seu filho e os filhos dos seus filhos ensinando aos seus filhos. E assim nós queremos aprender com o Senhor. Nós queremos abençoar a vida do Daniel, que o Senhor dê graça para ele nesse dia, repartir da palavra que está no teu coração e que essa palavra chegue ao coração da tua igreja. Amém? Amém? Queria que você orasse sozinho aí agora um pouquinho. Você que está sentadinho, ora e fala assim: Senhor, eu quero ouvir tua palavra. Abre meu entendimento nessa manhã, abre o meu coração, tira as inquietações do meu coração, que atrapalhe de receber aquilo que o Senhor quer me entregar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amada igreja de Jesus, irmãos. Bom dia para os visitantes que estão pela primeira vez. Sejam bem-vindos aqui. Que seja maravilhoso. Olha o Max aqui também. Olha o Max aí, a família. Oi? A Chares também. Sejam muito bem-vindos. Eu quero pedir para os irmãos abrirem Hebreus capítulo 12. Palavra de Deus em Hebreus capítulo 12. Hoje a gente vai meditar sobre esse texto, sobre esse capítulo. Confesso que eu tento sair de Hebreus, tá? Todas as últimas vezes que eu estou compartilhando é só Hebreus que eu estou falando, mas esse texto aqui ele foi uma briga minha com Deus, assim, porque é um texto difícil. É fácil de ler esse texto, é fácil de ler, tem várias imagens ali, mas é um texto difícil. A gente vai ver o porquê que ele é difícil hoje. E eu quero tentar ajudar a facilitar o texto para entrar no coração de vocês. Vamos ler um trecho e vamos estudando juntos, meditando juntos. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia. Tem outra versão aí que fala sobre eliminar tudo? Que alguém pode ler aí em voz alta? E todo o pecado que nos assedia. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. Está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. A gente vai meditar um pouquinho mais depois, mas essa é a parte do texto que eu quero começar falando. Eu não gosto muito de futebol, tá? Para a tristeza do meu sobrinho, que é fanático, e o sonho dele é ser jogador de futebol, né, João? Eu não sou muito de futebol, mas eu tenho que recorrer a uma imagem aqui, de um jogo de futebol. Você vê que o capítulo 12, o autor começa falando portanto, né? Toda vez que você tem uma partícula dessa, escrita portanto, com uma conclusão, você tem que ver o que está escrito antes, que ele está concluindo um raciocínio, né? E eu só quero ler o finalzinho do capítulo 11, que é bem estranho, e quem está estudando Hebreus, estudou em casa, vai ver que é meio difícil de entender esse finalzinho do capítulo 11. Diz assim: todos eles, primeiro, o capítulo 11 está todo mundo acostumado aqui, né? A galeria dos heróis da fé, e fala sobre a fé, e fala sobre os grandes heróis que nós conhecemos, Moisés e Davi e tantos outros, Jacó e Abraão, os caras que estão no pódio já estão no pódio ali, que já receberam a recompensa deles e deram um bom testemunho. E aí ele termina dessa forma, falando sobre esses heróis, ele termina dessa forma. Todos esses heróis, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados.
O autor de Hebreus ele começa falando sobre a gente correr a corrida que nos foi proposta, né? E eu acho que é mais certo pensar não numa corrida tipo um sprint, assim, uma corrida rápida, um disparo, um tiro rápido, mas como uma jornada bem longa de corrida com bastão, isso aqui. Não sei se todos já viram uma corrida com bastão, mas a corrida com bastão funciona assim, tem vários participantes de uma mesma equipe, e um está com o bastão na mão, começa correndo, ele chega no que está na próxima linha de chegada, entrega o bastão para ele, aquele próximo continua correndo, com o bastão na mão, entrega para o próximo, e a corrida não finaliza, enquanto aquele último com o bastão não chega na linha de chegada. O que esse texto está querendo dizer para nós é que todos esses homens e mulheres que nós lemos a respeito deles, e que são para nós um motivo assim de admiração, vai dizer, admiração de olhar para Moisés, admiração de olhar para Abraão, sendo fiel a Deus, admiração de olhar para Davi, conquistando reinos, admiração, no final, fala sobre homens e mulheres que fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres que receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Fala sobre homens e mulheres que vieram antes de nós, com o bastão na mão, e agora chegou o nosso tempo, eles nos entregaram o bastão, e agora a corrida que nós estamos correndo é a nossa parte. Basicamente o que ele está dizendo no final do capítulo 11 é assim: embora todos eles tenham um bom testemunho, todos eles viveram coisas extraordinárias com Deus, que nos inspiram, eles não chegaram no final ainda. Eles já estão lá com o Senhor, eles já estão desfrutando da presença de Jesus, mas ainda não concluiu-se a corrida. A corrida ainda não foi terminada porque nós agora estamos com o bastão na mão, e existe uma parte da corrida que é nossa responsabilidade correr. E é engraçado colocar isso dessa forma, não sei se já leram esse texto dessa forma, porque quando a gente olha para eles, a gente se admira. E a gente fica perplexo das coisas extraordinárias que eles fizeram. Eles são os tops, os bonitões da balachita, como diriam os mais antigos. Eles são motivo de admiração para nós. Mas quando na verdade a gente começa a ler o capítulo 12, olha lá o primeiro versículo. Também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas grandes nuvens de testemunhas? Já pararam para pensar a respeito disso? Essa grande nuvem de testemunhas são esses homens e mulheres admiráveis que vieram antes de nós, já correram a corrida e nos passaram o bastão. O que o autor está querendo dizer é que esses maravilhosos, admiráveis, eles estão, na verdade, nos olhando, nos vendo e torcendo por nós. Eles estão nos admirando. Eles estão olhando lá de cima, junto de Deus, estão falando assim: Deus, agora a corrida está com eles. E nós torcemos por eles. Lembra que eu comecei falando sobre futebol, né? Eu não acompanho muitos jogos de futebol, nem nada, né? Mas contam-se os que gostam, os entusiastas, que quando o time joga em casa, o time já sai com vantagem. Porque tem a torcida, já é o ambiente deles, já está acostumado com o campo, tem aquela euforia que levanta os jogadores. Alguns estudiosos dizem que, de fato, ter um público, ter uma arquibancada ao seu favor, a favor de muitos atletas aí, melhora até mesmo o desempenho deles em determinados esportes. Então é como se a gente estivesse num grande jogo e a gente tem uma arquibancada de homens e mulheres que nós admiramos, que estão olhando para nós e nos admirando, que estão olhando para nós e nos esperando, que estão olhando para nós e torcendo para que a gente termine a nossa parte da corrida com bastão, porque eles só terminam a corrida deles quando a gente terminar a nossa. O que ele está querendo dizer no final do capítulo 11 é que sem nós, eles não foram aperfeiçoados. O que isso significa? Sem nós, eles ainda não alcançaram tudo aquilo que Deus prometeu para eles. Porque eles vão chegar na linha de chegada junto com nós e a gente vai subir no mesmo pódio deles. A gente vai subir no mesmo pódio que esses homens, a gente olha e fala assim: meu Deus, eles estão bem.
estão bem demais, eles estão com Jesus, eles estão desfrutando. Olha a vida que eles viveram, o testemunho que eles tiveram. Mas na verdade eles estão nos esperando para subir junto com a gente. Eles estão nos esperando para herdar junto conosco as recompensas que Jesus nos prometeu, recompensas gloriosas e eternas. Portanto, como nós temos tanta gente nos admirando, nos esperando, ansiosos para ver a gente terminar bem, não é só começar bem, é terminar bem. Não é somente a gente começar com um tiro, com uma disposição, uma euforia, é a gente continuar até o final bem. Isso é muito importante a gente entender, que os que vão herdar a salvação e o reino de Jesus são aqueles que permanecem, aqueles que perseveram. Então, rodeados desses homens e mulheres que são nossos entusiastas, são os nossos torcedores oficiais aqui, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança. Aqui está a primeira dificuldade de fato desse texto. E eu busquei, na verdade, ouvir alguns vídeos para entender melhor esse capítulo de Hebreus 12, estudar alguns escritores que falaram sobre esse texto. E nada daquilo ali estava assentando no meu coração. Eu estava incomodado demais com esse texto aqui. Eu estava incomodado com esse versículo. Na verdade, eu nem queria falar sobre esse texto aqui. E daí eu comecei a ler, e eu comecei a falar com o Senhor a respeito desse versículo em específico. E aqui foi onde o Senhor me colocou um espelho diante de mim, na verdade, e mostrou quanto eu estou apegado aos meus pesos, aos meus pecados. E falar bem a verdade, é muito difícil a gente se desatar dos pesos e pecados. Eu acho que cada um de nós aqui sabe aquilo que nos enrosca na caminhada, né? Cada um de nós aqui sabe o que nos impede de avançar, o que nos impede de ir além, o que nos impede de perseverar no Senhor. E essa é a maior dificuldade, porque a gente sabe, e muitas vezes a gente olha de canto e a gente não abandona de fato essas coisas. E eu, na minha miséria, talvez o primeiro desses que se agarra aos fardos e pesos, eu decidi ser sincero diante do Senhor nos últimos dias, assim, e eu não quero de nenhuma forma ser hipócrita, falar que eu já estou vivendo tudo isso, mas eu creio que o Senhor tem algumas coisas a falar nesse texto, no nosso coração. Quando o Senhor fala aqui, através do autor, sobre pesos, né, ele está falando sobre coisas que nos são lícitas e comuns. Esses pesos que nos enroscam, né, que nos impedem de prosseguir, na verdade são coisas assim que não necessariamente são pecados, não necessariamente são coisas que transgridem o mandamento de Deus, mas são coisas que dividem nosso coração, coisas que dividem nossa atenção. É aquilo que nos impede de responder com prontidão ao Senhor, é aquilo que nos impede da gente ser íntegro diante do Senhor, né? São coisas que a gente carrega, distrações que a gente tem na nossa vida, assim, que de fato dividem o nosso coração, né? Às vezes o excesso de entretenimento, às vezes o excesso de preguiça, o excesso de descontentamento, são coisas que sempre quando a gente começa a caminhar nos enroscam. E aí a gente desanima e a gente retrocede. Pecado já é algo que quebra o mandamento de Deus, quebra claramente a vontade de Deus, né? Então são duas coisas diferentes. Pecado já é algo que nos derruba de fato na corrida. Um peso, na verdade, é aquilo que você carrega no teu corpo ali que te impede de correr mais rápido, te impede de ser mais efetivo, ter um rendimento maior. Mas pecado é aquilo que te derruba, é aquilo que faz você tropeçar e faz você ficar olhando para o chão na corrida em vez de avançar. Pecado, na verdade, é um cara chamado Neil Horan. Vocês já ouviram falar desse Neil Horan? Foi um padre irlandês que puxou, não sei se vocês lembram das Olimpíadas de 2004, em Atenas. Teve um corredor brasileiro, Vanderlei da Silva, que ele foi impedido por um padre, foi agarrado, ele estava chegando perto, faltava 7 quilômetros para ele terminar a corrida. Esse padre saiu correndo, agarrou ele, impediu ele de avançar. E ali ele estava bem adiantado, estava com bastante vantagem, e ele acabou ficando em terceiro lugar.
Não sei se todos já ouviram falar dessa história, mas eu gosto de pensar que o pecado é esse padre irlandês aí, tentando agarrar a gente e impedir a gente de correr. Mas são duas coisas diferentes, e a gente tem que entender isso. A gente precisa dar nome aos bois para a gente poder tratar cada pecado, cada dificuldade, cada limitação da forma certa. Esse texto, ele é difícil. A gente pode ler esse texto 500 vezes, a gente pode decorar esse texto, a gente pode cantar sobre esse texto, a gente pode colocar um outdoor na frente da congregação aqui, você pode colocar um adesivo no teu carro, assim. Colocar um adesivo no teu carro, portanto, abandone o pecado que vos assedia. Você pode fazer N coisas ao redor disso aqui. Mas se você não for sincero, de fato, esse texto não vai fazer nenhum efeito no teu coração. Não faz nenhum efeito no nosso coração. É como um remédio amargo. Você pode ler a bula, você pode consultar especialistas sobre o remédio, você pode sentir o cheiro, você pode fazer análises científicas, estudar cientistas que falam sobre o remédio. Enquanto você não tomar ele, você não vai ser curado. E eu acho que a sinceridade diante do Senhor é esse remédio amargo que a gente pode fazer uma ciranda em volta do Senhor, mas se a gente não for sincero, a gente não é transformado. Se a gente não for real e dizer assim, Jesus, eu estou viciado nisso, eu estou viciado em pornografia, eu estou viciado em internet, em redes sociais, Senhor, eu estou viciado em qualquer outra coisa que nos vicie, Se a gente não parar e for sincero diante dele, esse texto acaba sendo algo mais tópico, mais conceitual, acaba sendo mais uma verdade bíblica do que um texto que ele é gravado no nosso coração e produz vida, né? Então a gente precisa ser sincero diante de Deus, e aí tá uma dificuldade grande. É uma dificuldade grande a gente abandonar muitas coisas que a gente já se apegou, que a gente já está habituado, que a gente já encontrou valor, que ainda mais nessa era dos gatilhos de dopamina, que a gente fica, se deixar horas na frente do celular, rolando reels ali, vendo videozinhos curtos, que tem danificado muito o nosso cérebro, tem danificado a nossa qualidade de vida, mas numa era de recompensas fáceis, é muito difícil, na verdade, a gente abandonar esses pesos e pecados. Eu acho que a gente tem que partir de uma sinceridade mesmo, né? É difícil a gente abandonar muitas coisas que a gente se apegou. Mas o autor de Hebreus, ele começa a falar sobre o caminho para abandonar isso. E como a gente pode voltar a correr. Como a gente pode voltar a ter ânimo, ter vigor para seguir Jesus. Para viver uma vida, sabe, uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida em que a gente vai subir no pódio, lá com esses grandes homens e mulheres, e a gente vai dizer assim, foi muito bom viver com o Senhor. Eu acho que muitos desses homens e mulheres aqui, você vai ver que esse texto de Hebreus 11 fala sobre uma fé que é trabalhada no meio do caos, no meio da pressão. Porque você olha para Abraão, pressão. Você olha para Moisés, pressão. Você olha para todos os homens e mulheres que estão ali no capítulo 11, pressão, dificuldade, desafio. E ainda assim, eles seguindo Deus, seguindo Jesus, ainda não receberam tudo, ainda não viram plenamente aquilo que eles receberiam, mas continuaram sendo fiéis. E eu acho que a gente é chamado para exercitar a nossa fé numa era de pressão, numa era onde a nossa fé, ela frequentemente tentam sabotar, enterrar a nossa fé, esconder ela, e muitas vezes até nós fazemos isso, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, e o autor e o consumador da fé. Eu acho que esse texto aqui, ele fala sobre o antídoto para quem está apegado demais a pesos e pecados. Esse aqui é o antídoto para um coração que está muitas vezes quebrado por causa do pecado, para alguém que está viciado em tantas coisas. Esse exato texto aqui é a forma que Deus nos proveu um caminho, uma salvação, um escape, né? O antídoto para um coração distraído é fixar os olhos em Jesus, o autor e o consumador da fé. Tem texto que Jesus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será. Isso está em Mateus 6, se não me engano, né? Diz que se aquilo que a gente olha for bom,
a maneira que a gente lida, ali ele está falando especificamente sobre dinheiro, né? Se a maneira que você lida com os bens materiais é uma maneira justa e correta, você vai viver de uma forma boa. Mas se você lida com ganância, se você vê as coisas com ganância, você vai ser tomado por essa ganância, sua vida vai ser destruída, né? E aqui da mesma forma, se os nossos olhos com Jesus forem bons, e a gente fixar os nossos olhos nele, a gente vai ser transformado por ele. É a verdade que esse texto nos ensina. Mas o grande ponto e a pergunta para sair um pouco da abstração é como fixar os olhos em Jesus. É uma pergunta sincera o texto. Como nós podemos fixar os olhos em Jesus, se nós não vemos ele, literalmente, fisicamente, né? Se nós não nos encontramos com ele como gostaríamos, de como a gente encontra um ou outro aqui, como eu posso fixar os meus olhos nele, né? Eu estava lembrando tem uma obra de arte de Rembrandt chamada O Retorno do Filho Pródigo, uma obra bem antiga. E tem um padre que eu gosto muito, não sei quem que é bem evangélico aí hoje, vai ficar meio escandalizado comigo. Eu gosto de ler alguns padres. Tem um padre chamado Henry Nouwen, um padre americano, se não me engano, que ele escreve muito sobre espiritualidade. E depois de ficar horas ali olhando para essa obra de arte, põe aí, você consegue projetar a arte? O Retorno do Filho Pródigo? Se estiver funcionando, senão a gente toca o barco aqui. Tá? Então, pela fé. Depois de horas olhando para esse quadro do Rembrandt, chamado O Retorno do Filho Pródigo, Henry Nouwen foi lá e escreveu um livro sobre espiritualidade, falando sobre o retorno do filho pródigo. Ali ele teve um encontro profundo com Jesus, um encontro profundo com o Pai, e ele, contemplando aquela obra, ele escreveu esse livro. Não sei se alguém aqui já leu um livro do John Stott, chamado A Cruz de Cristo. Talvez é um dos maiores tratados sobre a cruz e os efeitos da cruz, né? E o livro começa falando também sobre uma obra de arte que John Stott estava meditando, estava olhando e vendo, de Holman Hunt. É uma obra chamada De Sombra da Morte, em que ele ficou horas ali contemplando, e a partir disso ele começou a falar sobre a cruz de Cristo, e é um livro excelente assim para conhecer mais profundamente a obra da cruz, a expiação. E eu acho que esses caras, eles fixaram os olhos em Jesus de alguma forma, esses homens aí. Se conseguir, deixa, outro dia a gente faz isso aí, outro dia a gente põe essa foto aí. E existem várias formas de fixar os olhos em Jesus. Eu gosto muito de assistir The Chosen. Todo mundo aqui acho que já assistiu, né? Jesus lá, o Jonathan Rumi lá, coisa... O cara parece Jesus mesmo, né? Mas tem algo assim que sempre me chamou a atenção naquela série ali, foi a forma que Jesus sempre olhava para todas as pessoas com quem ele estava conversando. A forma que aquele Jesus ali, ele olhava para a prostituta, a forma que ele olhava para a mulher samaritana, os roteiristas ali, os cinematografistas, não sei se existe isso, gravavam exatos momentos em que o olhar de Jesus ali era fixado, o rosto dele olhando para aquelas pessoas. E aquilo ali sempre, eu acho que é difícil você olhar para aquela cena e você não ficar meditando sobre o olhar de Jesus sobre nós. Porque parece que Jesus olhava com tanta determinação, com tanta... de forma tão definitiva para essas pessoas, ele estava tão resolvido em olhar para elas. Resolvido assim de que talvez elas não olhavam para ele, mas ele estava olhando para elas. Quando a gente olha para Jesus chamando Pedro, chamando os discípulos, eu consigo imaginar, eu gosto de imaginar a história real de Jesus, a partir dessa ilustração, e Jesus olhando com aquele olhar assim que atravessa o coração da pessoa e não tem como dizer não. Não tem como rejeitar, não tem como escapar, não tem como ir para outro lugar, porque ele está te vendo, ele está te olhando, e o olhar dele está te cativando. Eu creio que o olhar de Jesus para conosco, ele é um olhar muito definitivo. E eu acho que quando a gente fixa os olhos nele, é onde a gente troca olhares com ele, onde o nosso coração é conquistado. Apocalipse 14:4 fala sobre aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Estão diante do Senhor, que receberam recompensas do Senhor, né? E eu penso muito assim, quando a gente fala sobre fixar os olhos em Jesus,
não é uma maneira, não é tipo um olhar de canto para Jesus. Não é um olhar assim rápido, que você, tipo aquela parede que está na tua casa que está sem pintar há bastante tempo, você só dá uma olhada assim, foge dela e vai fazer outra coisa para esquecer dos problemas. Mas fixar o olhar em Jesus, na verdade, é você ver Ele no centro da sala. E você olhar só para Ele. É você continuar olhando para Ele. E para onde Ele vai. E o que Ele faz. E o que Ele quer fazer. O que Ele tem no coração dEle. É você acompanhar e andar com Ele por onde quer que o Cordeiro vá. É você acompanhar a vontade de Jesus e o que Ele quer fazer. Olhar fixamente para Jesus é olhar só para Ele. É colocar Ele como o alvo da nossa vida. É colocar Jesus como o alvo da minha existência. Colocar Jesus como a razão de eu existir, a razão de eu estar vivo agora. Fixar os olhos em Jesus não é somente uma leitura bíblica ocasional. Fixar os olhos em Jesus é fazer dele nosso único alvo. É o que o autor de Hebreus está querendo dizer. E eu creio assim que Jesus Ele quer ser o nosso alvo. Ele quer ser a nossa busca. Ele quer ser a razão pela qual o nosso coração bate mais forte. A razão pela qual a gente acorda de manhã, a gente vai dormir. Ele quer ser aquele que é de fato o alvo. Aquele que ao mesmo tempo está na linha de chegada, que é a recompensa. Ele também é aquele que caminha conosco hoje. Eu gosto de mais uma história católica para vocês. Tem uma mulher que é muito referência nos escritos assim sobre espiritualidade, que é Santa Teresinha d'Ávila. E ela era de uma ordem monástica, se eu não me engano, dos carmelitas. E eles tinham uma série de disciplinas diárias de oração, pelo menos orar 1 hora por dia, em vários turnos alternados e tal. E um dia ela estava nesse período de oração dela, e ela estava bem esgotada espiritualmente, estava desanimada espiritualmente, e não queria orar. E ela chegou diante de Jesus em oração. Ela pediu para trancarem a porta da catedral, para ela ficar sozinha, para ela ficar aquela 1 hora inteira orando. E ela olhou para Jesus e falou assim: Jesus, eu não queria estar orando, eu não queria falar com o Senhor, mas eu queria estar aqui com o Senhor. Eu vou contar todos os tijolos que tem na parede. E ela passou todo o período dela de oração contando a maior quantidade de tijolos que ela conseguia. Passado alguns dias, ela estava orando de novo e ela perguntou ousadamente para Jesus: Jesus, qual foi o momento que eu mais te amei, que eu mais te agradei? E ela sentiu o Espírito de Deus, Jesus falando com ela assim: foi o dia em que você, mesmo sem querer, você ficou comigo, só comigo, sem fazer nada, só contando os tijolos na parede, porque eu só queria a tua presença. Esse texto, assim, essa história, quando eu li isso, ela me impactou muito, assim, porque a gente espera ter muita produtividade diante de Jesus. A gente espera que muitas vezes fixar os olhos em Jesus é a gente demonstrar um esforço sobrenatural e capacidade, um rendimento espiritual, quando na verdade fixar os olhos em Jesus é permanecer nele. É ser fiel em permanecer nele, querendo ou não querendo, com muitos sentimentos, com poucos sentimentos. É você se achegar diante dele, saber que teu pai que te espera em secreto vai te recompensar. O seu pai que te espera ali naquele lugar reservado, íntimo, ele vai te recompensar. Não porque você pode oferecer algo para ele, mas porque ele é recompensador daqueles que o buscam. Consideramos Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Lembra que a gente está falando sobre como abandonar os fardos, como abandonar o pecado. E a gente está falando que o antídoto para isso é olhar fixamente para Jesus. Olhar para Ele, só para Ele, e desejar Ele, e lutar para que o nosso coração deseje só Ele, né? E eu acho interessante, quando a gente para pensar na forma que o autor escreve aqui, ele está mostrando a história de Jesus, o quanto Jesus sofreu, aquilo que Jesus tinha como alvo dele, para poder suportar todo o sofrimento, para onde que ele estava olhando quando ele estava sendo esmurrado, quando ele estava sendo agredido, quando ele estava sendo humilhado, quando ele estava sendo rejeitado, para onde Jesus estava olhando. O que fez Jesus suportar tamanha humilhação
e abandonar tanto e permanecer em momentos tão difíceis. Voltando um pouco ao cenário assim, antes do sofrimento propriamente de Jesus, é engraçado quando a gente olha para o Velho Testamento, Deus muitas vezes falou para o povo que Ele não queria que o povo fizesse nenhuma imagem dEle. Enquanto todas as outras religiões tinham imagens dos seus deuses, né? E seus deuses eram representados ali de uma maneira forte, uma maneira que causasse temor, uma maneira, sabe, sobre-humana, transcendente. Os deuses sempre mais fortes do que os homens. Quando a gente olha, por exemplo, para muitas divindades do hinduísmo, né? Já viram aquelas imagens assim de deuses com 8 braços assim? E deuses estranhos, azuis lá dos hindus? Ou então quando você olha para a mitologia grega, o Thor, o deus do trovão, que controla os raios, super poderoso, toda aquela parafernália desses heróis divinos falsos aí, né? E a gente olha para esse Deus que não permite que ninguém faça nenhum tipo de imagem dele. Nenhum homem tente retratar ele e adorar uma estátua, adorar uma imagem, adorar uma pintura. A gente vê que Deus, na verdade, Ele queria se identificar. A forma que Deus queria aparecer para um homem, muito tempo depois ali do Velho Testamento, é a forma de um homem. Quando Deus poderia ter, de fato, aparecido em toda a sua glória na primeira vinda, em toda a sua majestade e poder, Ele, na verdade, decidiu aparecer como um homem. Ele queria que a gente visse essa imagem sobre Deus. Ele queria que, se a gente fosse retratar Deus de alguma forma, retratasse Ele como um homem. Deus se identificou com o homem. Deus se identificou com uma criatura fraca, frágil, confusa, que sofre, que chora, que se angustia, que tem medo do futuro. Deus se identificou com o homem. Deus queria que a gente olhasse para Ele, e quando olhasse para Ele, visse não somente um Deus glorioso, majestoso, poderoso, mas também visse um homem, visse um Deus que se identifica com a nossa fraqueza. E eu gosto de pensar que Deus fez tudo isso para que a gente pudesse hoje, lendo aqui, a gente pudesse fixar os olhos em Jesus. Porque seria uma coisa a gente fixar os olhos em Jesus longe, distante, um Deus que só transcende, um Deus que é só transcendente, que está além, um Deus que está muito além dos nossos limites humanos. Mas é outra coisa quando a gente olha para um Deus que se fez homem. A gente pode fixar o olhar em alguém que está perto, num Deus que está perto. Num Deus que chorou quando seu amigo morreu, um Deus que se angustiou na hora da morte, um Deus que se angustiava, um homem que se angustiava quando era rejeitado, um homem que se alegrava com seus amigos, um homem que sofria a dor dos seus amigos. Deus decidiu se colocar bem perto de nós para a gente poder fixar os olhos em Jesus. E a gente seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Porque Ele andando junto conosco, Ele se torna acessível. É interessante que Ele permite a gente ver toda essa angústia e todo o sofrimento, porque ao mesmo tempo Ele sabe que é o que nós vamos passar, mas Ele também permitiu a gente ver Ele assentado em glória junto com o Pai. Ele também permitiu vermos a recompensa que esperava por Ele. Então, quando nós fixamos os olhos em Jesus, nós vemos Ele sim como homem, nós vemos sim as dores que Ele passou, nós nos identificamos com Ele. Nós vemos um homem que trabalhou por 30 anos. Os trabalhadores conseguem se identificar com Jesus. Os trabalhadores que chegam cansados em suas casas no final do dia, conseguem fixar os olhos em Jesus. As famílias quebradas conseguem fixar os olhos em Jesus, porque Jesus tinha uma família quebrada. Os irmãos de Jesus não aceitavam Jesus, não reconheciam a divindade dele. Os amigos traídos podem se identificar e fixar os olhos em Jesus, porque ele foi traído. Os que choram porque perderam amigos, porque perderam entes, os que choram por causa de doenças, podem se identificar e fixar os olhos em Jesus, porque Ele se fez doente por nós, porque Ele também sofreu várias dores. Então, quando a gente fala sobre fixar os olhos em Jesus, não é um olhar abstrato, não é um olhar de canto. Fixar os olhos em Jesus é fazer dele a nossa jornada de vida, é fazer dele o nosso alvo, andar como Ele andou, viver como Ele viveu, andar como Ele anda,
falar o que ele fala, pensar o que ele pensa, amar o que ele ama, odiar o que ele odeia. Fixar os olhos em Jesus é viver com ele, é encontrar nele toda a nossa recompensa. Mas também é olhar para o prêmio para o qual ele olhava. A certeza que nós temos é que nós passamos por tribulações, passamos por angústias, passamos por miséria, passamos por sofrimento, e com ele podemos nos identificar nesses sofrimentos, mas também com ele podemos nos identificar na glória que ele tem, porque um dia teremos. Da mesma forma que com ele sofremos, um dia com ele teremos corpos glorificados com a glória dele. Da mesma forma que desse lado do CD hoje a gente passa por angústia, por sofrimento, e a nossa fé ela é colocada em atrito, em prensa, como ele também passou por isso. Quando a gente olha para ele, a gente vê fixamente o alvo que ele também tinha, que era estar assentado à destra de Deus. E essa é a promessa que ele também faz para nós. Em Apocalipse 3, ele faz a promessa: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Eu darei autoridade, eu darei domínio sobre muitos povos, governará com cetro de ferro. É a promessa que ele nos faz. Se hoje nos identificamos com ele no sofrimento, seguimos ele, mesmo que a nossa fé seja colocada sobre prova, a certeza que temos é que um dia teremos recompensa. E quando essa recompensa, essa certeza da recompensa, ela entra no nosso coração, a alegria de sermos recompensados um dia entra no nosso coração, a gente percebe quão pálido é as recompensas imediatas desse mundo, quão pobre, quão miserável, quão palha é, quão inútil é perder horas, perder a vida com coisas que não têm um valor eterno, com coisas que não serão um dia nossa recompensa eterna. Quando nós olhamos para ele, nós nos identificamos com o seu sofrimento, podemos nos identificar com o seu sofrimento, e também podemos identificar com a glória que um dia teremos, que é a mesma glória que ele recebeu. Eu não sei se vocês conseguem perceber como isso é absurdo. É um absurdo que Jesus nos prometa reinar com ele. É um absurdo que Jesus nos prometa sentarmos no trono que ele senta. A Bíblia de vocês tem a mesma coisa que está na minha Bíblia aqui. Então, quem está achando que é heresia, isso é mentira, isso é coach, isso aí é hipergraça, leia lá Apocalipse 3. Leia, na verdade, Mateus, quando Jesus fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus reservou a maior porção e a maior promessa para os pobres de espírito. Ele nos deu o reino dele. Ele nos promete o reino dele. O problema é que muitas vezes o nosso coração, de fato, ele é muito atraído, a minha versão aqui fala sobre o pecado que nos assedia. O mundo, ele tenta nos agarrar na corrida. Ele tenta nos agarrar e fazer a gente olhar para as recompensas que o mundo pode nos dar. As recompensas imediatas de reconhecimento entre os homens, em conforto entre os homens, em vivermos uma vida melhor, em vivermos uma vida cada vez melhor, focados em melhorar a nossa vida. Quando na verdade esse texto está falando sobre a gente melhorar a nossa vida, se identificando com o sofrimento de Jesus, focando em quem Jesus é, no que ele viveu, viver igual a ele e herdar aquilo que ele herdou de Deus, um trono, glória, reconhecimento. Se tem algo que Deus tem no coração dele, é recompensar os seus santos. Quantos versículos na Bíblia falam sobre isso? Sobre Deus desejar nos honrar diante da congregação, Deus nos admirar no meio dos anjos. São promessas que a gente recebe da parte de Deus. Portanto, versículo 3, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu acho que cansaço e desânimo talvez sejam os nossos inimigos mais fiéis. É tão fiel quanto a conta de luz que vai chegar no final do mês, a conta de água. É tão fiel. Está carimbado na agenda que o desânimo e o cansaço vão chegar, e chegam sobre todos nós. E cansaço e desânimo são coisas diferentes também, assim como peso e pecado, né? O cansaço, ele é um esgotamento físico, natural ou espiritual, mas é quando a nossa força se esvai.
Pode ser, você está orando há muito tempo por algo, e você está cansado de orar por aquilo, você não tem mais força. Quando você vê muitas pessoas que você está investindo tempo, e essas pessoas não respondem, cansa. Tem muitas dessas coisas que cansam, né? Quando a gente se dedica tanto, muitas vezes, para o trabalho, e a gente cansa também. Desânimo, por outro lado, é quando a esperança deixa de conversar com o nosso coração. É quando a gente começa a conversar mais com as nossas próprias expectativas e a gente para de conversar com a esperança. Tem uma diferença que é muito importante, assim, eu tenho pensado nisso nos últimos dias. Expectativa é diferente de esperança. A expectativa é algo que nós projetamos, algo que pode ou não pode acontecer. É algo que é flutuante, oscilante. Depende de muitos elementos, muitos fatores, pode ou não pode. Então a gente pode ter expectativa de trocar de carro no final de ano, a gente pode ter expectativa de fazer uma viagem com a família, a gente pode ter expectativas, por exemplo, de sermos curados. A gente pode ter expectativa de sermos curados. E tudo bem, a gente pode se achegar diante do Senhor e orar e pedir essas coisas, mas não necessariamente elas têm que acontecer. Não necessariamente Deus não está obrigado a fazer o que nós temos expectativa. Mas esperança Deus está obrigado a fazer. Porque foi Ele que disse, e Deus não é homem para que minta. Muitas vezes quando a gente deposita mais tempo, mais força, mais dinheiro nas expectativas, aí o desânimo vem muito rápido. Mas quando a gente deposita no nosso coração mais tempo, mais força, mais dinheiro, mais energia na esperança, a gente pode ter certeza que um dia a gente vai ser recompensado. A esperança no Senhor e nas coisas que Ele disse, ela não volta vazia, não volta... Os que esperam no Senhor não são desamparados, é o que o salmista fala tantas vezes. Os que confiam no Senhor não serão frustrados. Os que confiam na esperança gloriosa de andar com Jesus e viver tudo que Ele prometeu, não serão desapontados. Mas nas nossas expectativas a gente pode ser. Então, desânimo e cansaço são nossos inimigos mais fiéis. E até o final da jornada a gente vai ter. A gente tem que aprender a lidar com eles da forma certa. Porque senão no primeiro desânimo a gente abandona a igreja, a gente abandona o corpo, a gente abandona Jesus, quando na verdade o que Ele quer é que a gente permaneça com Ele e o desânimo faz parte da caminhada. Todos aqui a gente tem que ser bem realista, né? Desânimo faz parte de viver igreja. Desânimo, cansaço, faz parte muitas vezes de olhar para a sua família e não ver tudo que Deus quer fazer na sua família e você desanima. Você cansa muitas vezes, né? Isaías 40 diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor podem cansar, podem desanimar, mas os que esperam no Senhor são renovados. Os que confiam no Senhor encontram um novo ânimo para continuar a correr, porque nós continuamos com o bastão na mão, nós continuamos sendo alvo da expectativa desses homens e mulheres que foram antes de nós. A gente pode estar caído no chão ali, a gente foi agarrado pelo pecado, talvez você está agarrado pelo pecado hoje, mas eles lá em cima continuam a expectativa de você esperar no Senhor, renovar suas forças e continuar a correr. Continuar, não é andar, em nenhum momento no texto aqui ele está falando sobre andar, dar um trotinho, igual o Luciano e o Aragão dão na corrida matinal deles, né? É uma corrida, o prêmio é muito grande. Quando o prêmio é muito grande, não é uma andança, não é uma caminhadinha, é uma corrida, é um desespero por receber o prêmio, é um desespero, como Paulo falava assim, eu esmurro a minha própria carne, como um atleta mesmo, eu me esmurro, me coloco sob disciplina, porque eu sei que um dia eu vou receber uma recompensa gloriosa. Eu creio que nós nos cansamos, nós nos desanimamos, mas aqueles que olham para o Senhor encontram descanso.
Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Os que esperam no Senhor, é sempre sobre Ele. Percebe que não é sobre a gente resolver a vida para ficar bem. É sobre se achegar a Ele, sobre buscar Ele. É sobre chegar diante de Jesus e falar assim: Jesus, eu estou aqui. Como eu estou? Quebrado, cansado, amargurado, ferido, em pecado. Esse padre Henry Nouwen, eu li um comentário também esses dias atrás, ele escrevendo sobre uma espiritualidade sincera, ele fala assim: a gente tem que chegar diante de Deus, e ele fala bem abertamente, tá? A gente tem que chegar diante de Deus com os nossos vícios, com as nossas fantasias sexuais, a gente tem que chegar diante de Deus com as nossas misérias, com os pecados que a gente está caindo tantas e tantas vezes. É aí que começa a sinceridade, é aí que começa a obra de Deus dentro de nós. É quando a nossa força se esvai, é quando a gente chega diante dele e percebe assim: Deus, é a miséria que eu sou. É ali que ele renova o nosso coração. Nós cansaremos, nós nos desanimaremos muitas vezes. Às vezes a gente pensa na fé, na vida com Jesus como um jogo de futebol, em que a gente tem que ter um rendimento bom, você tem que ter o melhor desempenho, porque senão você vai para o banco e você vai ser trocado e alguém vai assumir o teu lugar. Mas eu tenho pensado no começo desse ano assim, muito mais a fé como é mais uma guerra mesmo. É mais tipo, do jeito que você está, volta para a batalha. Como você está, você tem que assumir o teu posto, porque não é uma brincadeira, não é algo opcional você estar andando com Jesus. Não é algo opcional você permanecer. É uma batalha, é uma luta. É algo assim que talvez, se você não assumir o seu posto, talvez você morra, talvez quem está do seu lado morra também. Se você não assumir a sua posição no reino de Deus, de continuar correndo e avançando, você não vai ser só trocado. Deus não está olhando para você esperando um bom rendimento. Deus está preocupado com você permanecer no seu posto, com você permanecer fiel a Ele. Tem uma história que eu estava meditando quando fala sobre cansaço e desânimo, Atos 7, 54 ao 60. Querem abrir aí? Atos 7. Aqui estou falando sobre Estevão, que foi considerado o primeiro mártir. E fala sobre o momento que ele está pregando para os religiosos judeus. E eles ficam bem irados contra ele e matam ele. 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Vamos ler de novo esse versículo? Ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Talvez Estevão tinha todas as razões do mundo para estar aqui cansado e desanimado, abatido, desanimado, dureza do coração dos religiosos. Eu estou aqui, eu sirvo Deus, eu estou abençoando eles, estou tentando trazer libertação para eles. Ele tinha tudo para estar cansado e desanimado, mas ele decidiu olhar para um lugar diferente. Ele não olhou para esses homens, mas ele fixou os olhos no céu. Viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. É muito interessante isso, porque ele olhou para o céu e no comecinho do texto de Hebreus diz assim que Jesus, ele se assentou à destra de Deus. Jesus Cadê o versículo aqui?
versículo 2, finalzinho do 2. Está assentado à direita do trono de Deus. Mas a visão que Estevão teve, na verdade, foi Jesus em pé. Jesus de pé à direita do trono de Deus. Por que Jesus estava de pé e não estava sentado? Será que Jesus estava preocupado naquele momento? Será que Jesus estava ansioso? Vão matar o Estevão? Meu Deus, meu eu. Jesus estava de pé, esperando Estevão com o coração ardente. Jesus estava esperando o momento que Estevão ia subir para Jesus poder abraçar ele e entregar a recompensa que Estevão merecia receber. Existe um consolo e um ânimo para quem está desanimado. E esse consolo e ânimo, ele só é alcançado quando nós olhamos para Jesus. A gente pode olhar para Jesus naqueles dias em que, abatidos, a gente não quer saber de muita coisa, feridos, a gente quer se fechar. Mas Jesus está em pé à direita do trono de Deus, só esperando a gente. Ele está em pé esperando para nos recompensar. Existe uma recompensa que nós só recebemos no meio do sofrimento. Que não tem como, a gente tenta demais fugir do sofrimento, todo mundo aqui tenta, é um instinto da nossa alma fugir do sofrimento, fugir do desconforto, fugir das coisas difíceis, mas é onde Deus quer nos encontrar para nos recompensar. Existe uma visão dos céus que só se abre quando a gente está passando pelo sofrimento. Existe um momento que a gente vai para o fundo do vale e a gente só consegue olhar para o mais alto do céu quando a gente está nesse lugar. Que é em meio ao sofrimento, que é em meio a uma vida entregue a Jesus. Não é um sofrimento causado pela nossa obstinação, pela nossa desobediência. É um sofrimento causado por seguir Jesus mesmo que seja difícil. Escolher Ele mesmo que seja um momento difícil. Abandonar os pesos e pecados mesmo que seja difícil. Existe uma recompensa que nos aguarda e Jesus está em pé à direita do trono de Deus para nos recompensar quando nós abandonarmos as coisas que nos assediam. Quando nós abandonarmos os pesos que nos impedem de correr. Eu não sei se isso é claro assim, mas a gente foge tanto do sofrimento, mas Jesus nos chama tanto para Ele. Jesus nos quer nele, porque é onde nós perdemos todas as recompensas desse mundo. A gente se frustra mesmo com o mundo. A gente percebe, igual um amigo nosso, Deide, diz assim, que a gente percebe que a gente está estragado para o mundo. O mundo não vê mais valor em nós. É onde a gente pode ser recompensado por Jesus. E só por Ele. É onde a gente aprende que Ele é suficiente. A gente canta muito que Ele é suficiente, a gente fala que Ele é suficiente, Deus é suficiente, Jesus é suficiente, mas a gente só percebe a suficiência dEle quando a gente abre mão dos pesos e pecados e a gente continua a avançar, mesmo que doa, por causa da recompensa que está à direita do trono de Deus. E se nesses momentos de desânimo e cansaço que você passa, e eu passo, a gente só olhasse para Ele, a gente só fixasse os nossos olhos em Jesus, a gente só decidisse, Jesus, eu vou ficar contando os tijolinhos com o Senhor, eu vou só ficar aqui com o Senhor. Aquilo que Jesus mais espera são amigos. Jesus sempre, o trabalho de Jesus com os seus discípulos era mostrar o que é uma amizade verdadeira. Nos momentos do Getsemane, quando Jesus chorava e suava sangue, Ele queria amigos do lado dele. Nos momentos de angústia de Jesus, da cruz, Ele queria amigos. Nos momentos de alegria, Jesus queria amigos. E às vezes a gente está tão preocupado em produzir, quando Ele só quer que a gente olhe para Ele e acompanhe Ele. A gente passe pela noite escura do Getsemane junto com Ele, sabe? Se a gente só olhasse para Jesus no nosso trabalho, nosso coração encontraria descanso e ânimo. E a gente veria Jesus disposto a nos recompensar. Se a gente só olhasse para Jesus na nossa família quebrada, desestruturada, e a gente visse Ele ali no meio, a gente reencontraria descanso e ânimo para voltar a correr. Tudo que nós precisamos é fixar os olhos em Jesus. É perceber que Ele está no meio da igreja. Em Apocalipse fala sobre um estado da igreja, um estado deplorável da igreja. 7 igrejas da Ásia, e cada uma delas Deus tinha uma denúncia contra elas.
Só que antes das denúncias, João olha e ele vê Jesus andando no meio da igreja, andando no meio dos candelabros. E é isso que anima o coração dele. E se a gente começasse a prestar mais atenção em Jesus no meio da igreja, talvez o nosso coração seria restabelecido no ânimo, na alegria de andar com os irmãos, na alegria de viver a igreja, na alegria de pagar um preço por andar em unidade. Inclusive o autor de Hebreus muitas vezes vai falar sobre isso. Não abandone, não pare de congregar. Não parem de congregar, é difícil, está sendo difícil, estão sendo perseguidos, oprimidos, mas não parem de congregar. Porque quando a gente para de congregar, a gente decepa uma parte do corpo de Jesus. E a gente vive sem Ele. Porque a gente vive sem a igreja é o corpo de Cristo. Versículo 12, por isso levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Tem muitas coisas que nós sabemos que nos desvia de Jesus e nós mantemos. Tem muitas coisas que nos impedem de fazer caminhos retos para os nossos pés. Mas o autor está falando assim, olhe para Jesus, só para Ele, e você vai conseguir restabelecer uma caminhada reta só para Ele. Quem coloca a mão no arado, todo mundo já ouviu essa expressão, né? Não pode olhar para trás. Porque se olha para trás, quando você está com o arado, você caminha olhando para trás, você dirigindo, qualquer outra coisa, você vai mudar completamente de direção e vai perder o sentido. A gente tem que olhar para o nosso alvo fixamente. Verso 14, procurem viver em paz com todos, busquem santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Ao mesmo tempo que existe uma promessa gloriosa, um chamado celestial, algo tão alto, tão além parece, existe uma prática diária. Vivam em paz com todos. Vivam em paz. Falar bem a verdade, é muito difícil viver muitas vezes em paz, até conosco, né? Até com o meu coração, até dentro de casa é difícil viver em paz às vezes, porque a gente causa atrito, a gente fala de um jeito ríspido, de um jeito errado, mas vivam em paz. Para viver em paz, a gente precisa primeiro abandonar a guerra, abandonar as nossas armas, abandonar os nossos direitos e encontrar em Jesus os nossos direitos. Encontrar nele somente o nosso consolo. Busquem santificação, sem ela ninguém pode ver a Deus. Não é uma declaração de salvação, de que você tem que buscar e fazer muitas coisas para ser santo, como pelo seu próprio esforço, mas continue andando com Jesus, Ele vai te santificar. Continue andando com Ele, continue entrando no seu quarto, continue vivendo a vida de igreja, continue andando com Jesus e o santo vai te tornar santo. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Cuidem pastoreiem, na verdade, o original. Cuidem uns dos outros. Nos momentos de dificuldade e de desânimo, a primeira coisa que a gente faz é olhar para nós e esquecer do outro, não é? Ou é só comigo isso? Primeira coisa, quando eu estou desanimado, cara, nem quero saber de ir na reunião, não quero ver ninguém hoje, não quero ir em grupo caseiro, não quero... Nem se aparecer um anjo aqui, eu não quero conversar com ele. Cuidem uns dos outros. Quando você ficar desanimado, lembra disso, cuida um do outro, você vai encontrar ânimo novo. É mágico. Mágico não, é espiritual. Vamos usar outra expressão, né? É espiritual o negócio. Não sei se já experimentaram isso. Muitas vezes eu vim para reunião de culto desanimado, sem vontade. Fui para reunião, fui encontrar irmãos desanimado. Mas eu orei e falei, Senhor, eu quero hoje servir alguém. Me ajuda a continuar a fé, mesmo que seja difícil. E nesse momento, quando a gente compartilha uma palavra, a gente vai orar por alguém, a gente vai visitar alguém que está mal, sempre tem alguém pior do que nós. É nesse momento que nosso coração é animado. Não por ver a desgraça do irmão, né, ver que está tudo bem, mas por você participar de algo, você lembrar assim, meu Deus, eu estou andando. Está difícil, mas eu estou andando com Jesus. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Nenhum dos pequeninos, nenhum dentre nós que talvez vacila na fé, que tem dificuldade de caminhar, ninguém fique afastado da graça de Deus. Cuidem também para que nenhuma raiz de amargura. É muito fácil ficar amargurado. O descontentamento também é nosso inimigo mais fiel, junto com o desânimo e com o cansaço. Descontentamento. Basta um dia difícil no trabalho, a gente chega amargurado em casa, desconta na mulher, desconta nos filhos, ou a mulher desconta no marido, e você vai descontando até zerar o saldo, né? Cuidem para que ninguém fique amargurado, não andem amargurados, uma vida com Jesus não precisa.
A Bia, alguns dias atrás, compartilhou algo que eu tenho buscado viver diariamente. Ela falou que, lendo Gênesis, ela viu que quando Deus cria todas as coisas, Deus cria e fala assim, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Várias vezes. E aí no 7º dia Deus descansa. O descanso só é possível quando a gente vê aquilo que é bom de Deus. A gente só aprende a descansar quando a gente começa a olhar para aquilo que é bom. Muitas coisas, às vezes, na vida de igreja, uns com os outros, no nosso trabalho, em tudo o nosso coração pode ficar desanimado. Mas a gente só consegue descansar, voltar a descansar, quando a gente começa a ver a bondade de Deus. Um trabalho que hoje está cansativo, doído, desprazeroso, um dia foi motivo da sua oração e Deus te deu. Um casamento que hoje está difícil, você está amargurado, Deus está nele, Deus está com você. Então a gente precisa olhar para a bondade de Deus e o nosso coração descansa. Assim a gente não vive amargurado, porque isso causa perturbação e contaminação. Isso contamina os outros. O nosso descontentamento, a nossa murmuração contamina os outros. Então a gente tem que cuidar com o que a gente fala também. Verso 22, eu quero terminar aqui. Pelo contrário, lembra que a gente está falando sobre uma corrida, certo? Uma corrida de bastão. Pelo contrário, vocês chegaram. A linha de chegada é onde? O Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, maravilhoso Jesus, o mediador da nova aliança, e chegaram ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Alguns anos atrás, quando eu estava terminando meu curso de economia, eu conheci dois engenheiros que, quando o Bitcoin estava valendo em torno de R$400, eles compraram alguns Bitcoins. E eu estava conversando com eles e tudo mais, né? E eles falam assim, o nosso maior arrependimento é que a gente não comprou mais, porque olha quanto que está valendo o Bitcoin hoje. Vale R$468 mil. Imagina, você investir 400 e retirar 468 mil. E o grande arrependimento deles era não ter investido mais. Talvez se eles pudessem voltar para o passado, eles iriam investir um pouquinho mais, né? Colocar mais grana ali em Bitcoin. Eu gosto de pensar que se a gente soubesse a herança que o Senhor está guardando para nós, talvez a nossa vida seria um investimento muito maior a Jesus. Se a gente soubesse que o pouco que a gente entrega a Jesus hoje é infinitamente superior quando a gente receber de Jesus, talvez a nossa visão de recompensas mudaria. Talvez os pesos e pecados que nos assediam perderiam totalmente o sentido, perderiam o valor no nosso coração. Às vezes a gente tem o medo de fazer as coisas por recompensa. E quando a recompensa é vil, uma recompensa por ganância, a gente não pode fazer as coisas por esse tipo de recompensa. Pelo reconhecimento dos outros, por sucesso, por tantos critérios humanos. A gente não pode fazer por esse tipo de recompensa. Mas Deus é recompensador daqueles que o buscam. E Ele faz questão de falar isso. A gente tem que fazer as coisas buscando recompensa celestial. A gente tem que fazer as coisas buscando recompensas eternas. E Deus se alegra disso, tá? Se alguém aqui tem medo de fazer as coisas buscando recompensa em Deus, tá tudo bem fazer as coisas. Deus quer que você faça as coisas buscando recompensa nele. As recompensas que Ele reservou e que somente num futuro, na volta de Jesus, a gente vai receber. Mas aqui está falando um pouco sobre essas recompensas que nós vamos receber. Primeiro está falando que nós vamos nos achegamos a Jerusalém celestial. O que é a Jerusalém celestial? Apocalipse 21 fala sobre a nova Jerusalém. Um novo céu, uma nova terra, uma cidade em que nós moraremos com Ele. A cidade santa que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. O próprio Deus estará com eles, Ele será o seu Deus. O que tem na Nova Jerusalém que é tão importante? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Estou fazendo novas todas as coisas.
A Nova Jerusalém é a nossa pátria. É o lugar onde nós encontramos família, pertencimento. Onde muitas vezes a nossa maior luta é encontrar pertencimento nesse mundo, e valor nesse mundo, e sucesso nesse mundo. Nós não precisamos, porque a gente já é bem reconhecido lá no céu. A gente já é bem conhecido pelos anjos. Não somente por eles, por Jesus. Eu gosto do Velho Testamento, quando fala sobre a história de Daniel, e ele é encontrado pelo arcanjo Miguel, algum deles. Gabriel. E Gabriel chega para Daniel e fala assim: Daniel, você é muito amado no céu. Que estranho, né? Parece que o céu inteiro estava olhando para Daniel e eles amavam ele. O que nós temos a nos esperar são irmãos lá em cima que nos amam. O que nós temos a nos esperar é uma família que nos ama. É uma multidão de anjos que nos amam. É uma multidão de irmãos, de santos, que são, meu Deus, como é que a gente se coloca do lado desses caras? Como é que a gente fica na expectativa de um dia chegar lá e falar com Paulo, falar com Elias, falar com quem que você quer falar? Fala, Elvis, com quem que você quer falar quando chegar lá? Vai ter muito tempo para conversar, né? A gente vai sentar na mesa e a gente está na expectativa de sentar naquele rico banquete com Jesus e perguntar: e como foi tal coisa? E Paulo, como é que foi quando você visitou o terceiro céu? Elias, como que foi esse negócio? Você não morreu, você só subiu ao céu. Enoque, como é que foi esse negócio aí do nada? Você estava andando com Deus e de repente você já não estava mais aqui na terra. Foi teletransportado, tipo um portal tridimensional. Como que é isso? A gente tem essa expectativa. Mas eles também têm essa expectativa de se assentar conosco à mesa e perguntar: e como é que foi vencer a sua luta contra tal pecado? E como é que foi andar com Jesus num tempo em que os celulares, aquele negocinho que brilha na mão, assim, todo mundo estava tão viciado? Como é que é andar com Jesus num contexto desse? Eu sei que a gente tem muito motivo de olhar para esse grande dia, e Jesus vai estar de pé para nos receber, e vai ter muito tempo que ele vai receber um por um. Ele vai colocar na nossa mão um cálice e falar assim: ó, toma a tua taça, pega teu lugar na mesa, senta com os teus irmãos aí que a festa já vai começar. Eu gosto de pensar assim que esse negócio aí de ter anjo tocando harpa, o tédio é coisa do inferno, pra falar bem a verdade. Esse negócio que a gente imagina muitas vezes, um anjo tocando harpa e o outro com aquela voz, sabe, de filme, de ópera, assim. Eu acho que isso aí não vai ter muito no céu, porque fala sobre muitos povos, muitas tribos, muitos sons, culturas diferentes diante de Deus. A gente vai estar celebrando com irmãos africanos e glorificando o nome do Senhor com dança, com júbilo, com toda a família do céu, com toda a família de Deus, diante de Jesus, olhando só para Ele, e também olhando para a glória dEle e uns dos outros, porque 1 Coríntios 15 fala que nós seremos ressuscitados com corpos glorificados. Então nós vamos ter um brilho de glória, e eu creio que parte das nossas recompensas estão relacionadas com o tipo de glória que cada um vai ter lá. Cada um vai ter um resplandecer diferente da beleza de Deus em si, que hoje ainda está contido, está escondido, que um dia Ele vai nos entregar plenamente. Mas o autor de Hebreus está falando que essa é a linha de chegada. Você vai ser recebido com festa. Na verdade, já existe uma festa rolando lá, eles só estão nos esperando para a gente entrar diante do Senhor, entra no gozo do teu Senhor, é o que Jesus falará para aquele servo bom e fiel. Apocalipse 2:7 diz que ao que vencer eu dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Aquela árvore da vida que Adão e Eva deveriam ter comido e não comeram, a gente vai comer. Que sabor que vai ter, será, né? Eu gosto o João, meu sobrinho, sempre vem me perguntar um monte de coisa assim: ô tio, vai ter futebol no céu? Vai ter tal coisa no céu? Eu falo: cara, claro que vai ter, né, cara? A gente perde um pouco esse negócio da infância, né? A infância gosta de imaginar, de criar narrativas, e tudo que a gente conseguir criar na nossa mente de abstrato, de bonito, nem se compara com o que vai ser diante de Jesus, vivendo eternamente com Ele. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações. Vara de ferro. Estou lendo Apocalipse, tá? 2. Eu lhes darei poder sobre as nações. Nós vamos governar com Jesus. Se eu te falasse que hoje, você abandonando os teus vícios, nós abandonando os nossos vícios, os pecados que nos assediam, por causa de uma recompensa de reinar com Ele.
reinar com Ele, ter roupas de rei, sentar num trono com Jesus, governar sobre algumas nações. Será que não vale a pena a gente abandonar tanta coisa que a gente está carregando? Abandonar tanto ressentimento que a gente tem às vezes uns contra os outros, tanta amargura, tanto pecado, vício, ou começar a lutar contra. Começar a entender assim, cara, se isso me impede de correr para Jesus, eu quero viver uma vida lutando contra isso. Talvez a minha jornada, enquanto a jornada de Abraão era andar e encontrar a terra prometida, minha jornada não seja essa terra prometida, mas minha jornada é vencer tal pecado. Minha jornada de vida é olhar para Jesus até o fim e encontrar nele toda a minha recompensa. O que vencer será vestido de vestes brancas, com pureza, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Imagina você chegar diante de Jesus nos últimos dias e Jesus confessar o seu nome. Jesus falar assim, Pai, como eu admiro o Porto. Como eu admiro o Berté. Pai, como eu admiro esses meus filhos que o Senhor me deu. Eu honro eles diante de você, Pai. Ó, que lindo que eles são, que maravilhosos que eles são agora com o brilho da minha glória. É o que nos espera, irmãos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo, capítulo 3, verso 21. Se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós podemos hoje vencer o pecado que nos assedia, quando nós olhamos fixamente para Jesus. E a gente percebe que as recompensas dele são infinitamente superiores a tudo, a absolutamente qualquer tipo de recompensa que a gente receba aqui na terra. Infinitamente superiores. Paulo fala em Romanos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que nos espera. Então a gente não consegue mensurar a um nível assim tangível, visualizar, sentir cheiro, imaginar. A nossa mente é encurtada, por mais que a gente possa viajar e pensar tantas coisas, a nossa mente é encurtada quando diz respeito a tudo que Deus preparou para nós. Todas as promessas gloriosas e as eternas recompensas que nós temos em Jesus. Paulo, em Filipenses 3, ele diz que eu abandono tudo, eu considero tudo como esterco, como cocô, para seguir Jesus, para encontrar nele a minha recompensa. Vamos terminar lendo esse texto, Filipenses 3. Três, 7. Cadê o Maurício? Para ler bem alto. Tá aí, Maurício, ou não? Foi embora? Ô, Maurício. Vou bater perna no centro. 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda, por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo, ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, a participação de seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma forma eu consigo chegar à ressurreição dos mortos. Nosso chamado hoje, irmãos, é olhar fixamente para Jesus, procurar ele com todo o nosso coração, olhar para ele, ele não está longe, ele está perto, ele se fez totalmente perto, ele participou de tudo aquilo que nós participamos, para que a gente participe daquilo que ele está participando agora. Ele participou do nosso sofrimento para que a gente participe da glória dele. Ele participou da nossa miséria para que a gente, na nossa miséria, encontre força, ânimo, descanso. Olhando para ele, a gente veja um Deus que nos recompensa. Um Deus que preparou uma cidade celestial. Um Deus que nos espera ardentemente. Não só um Deus que nos espera, mas multidões de irmãos, irmãs, anjos, seres celestiais que
quando eles têm tanto para olhar para Jesus, quando eles têm tanta beleza para contemplar em Jesus, eles decidem olhar para nós e decidem torcer por nós. Nós temos uma arquibancada torcendo por nós. Então eu queria animar os irmãos com essa palavra hoje, para que a gente continue correndo. Se existe algo na sua caminhada que tem feito você desviar e parar de correr, se tem algo na sua caminhada que está te agarrando, algum pecado que está te agarrando, se livre disso. Lute contra isso. Encontre no corpo ânimo, descanso. Encontre em Jesus, fixando os olhos nele, toda a recompensa para vencer isso. Amém? Vamos se colocar de pé para a gente terminar orando? E aí tem mais um. Pode orar aí. Vamos orando. Coloque seu coração diante de Deus. Com sinceridade. Eu acho que a sinceridade vai ajudar você nesse processo de abandonar os fardos e pecados.